Olá, alunos do segundo ano. Nós vamos para mais uma maneira de responder sistemas 2x2. No vídeo anterior eu expliquei sobre o método de adição e o método de substituição, e agora eu estou trazendo para vocês resolver sistemas 2x2 pela regra de Cramer, que é bem prática, com pouca dificuldade. E eu acredito que talvez tenha alunos aí que possa preferir resolver por este método. Por isso eu resolvi trazê-lo. A regra de Cramer consiste em transformar esse sistema em uma matriz e resolver parecido com o determinante que nós aprendemos na semana passada. Então, como é que ficaria? Primeiro, você precisa retirar os valores da forma de sistema e colocá-los na forma de matriz. Então, para dar início, nós vamos fazer isso. Só que eu também quero colocar aqui para vocês que é preciso encontrar 3 valores. E eu vou deixar eles aqui no cantinho para a gente detectar depois. Você vai precisar encontrar o delta. Você vai precisar encontrar o delta x. E você vai precisar encontrar o delta y. Pode parecer difícil, mas isso aqui é bem simples. Só deixa aqui no cantinho para você se localizar depois, tá bom? Então, vamos lá. Para encontrar o delta, é a primeira conta. Delta é igual. Aí, você abre aqui o módulo, né? Para escrever na forma de matriz. E aí, você vai retirar daqui de dentro do sistema somente os valores. As letras não vão. Então, nessa primeira coluna aqui, nós temos o valor 3 e aqui o valor 1. Então, vai ficar 3 e 1. Na segunda coluna, nós temos o valor 2 e 3. Lembrando que, como é positivo, então eu vou retirar positivo também. Mas se fosse negativo, por exemplo, aqui, aí viria para cá menos 3, tá? Aí você segue o sinal que está aqui. Vai ficar 2 e 3. Você, por enquanto, vai retirar somente os valores de x e de y. Você não vai usar o termo independente, tá? Para calcular delta, não usa o termo independente. E o método de resolução? Esse é como no determinante. Diagonal principal, multiplica, né? 3 vezes 3, 9. Esse é o valor da direita. Na diagonal secundária, multiplica também 2 vezes 1, 2. Esse é o valor da esquerda. E para achar o discriminante, é valor da direita menos valor da esquerda. Então, vai ficar 9 menos 2. Logo, o delta vai ser 7. Ótimo, guarda esse valorzinho aqui, 7. Agora, nós precisamos encontrar o delta x. Então, vamos para a segunda conta aqui. Delta x. O delta x agora tem uma diferençazinha. Quando você está calculando o delta x, que tem o x aqui, isso significa que a coluna do x, você não vai usar esses valores nessa coluna. O que você vai fazer? Você vai pegar os termos independentes, o menos 5 e o 3, e vai substituir na coluna do x, que é essa primeira coluna, certo? Aqui, ó, não é a primeira coluna, não foi a do x, 3 e 1? Então, nesse lugar, você vai substituir pelos termos independentes. Então, vai ficar como? Menos 5 e 3, na coluna do x, que é a primeira. Agora, a segunda coluna é a coluna do y, essa permanece, 2 e 3. 2 e 3. Ok? E agora é só desenvolver pela regra do determinante, diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal, menos 5 vezes 3, menos 15. Diagonal secundária, 2 vezes 3, 6. Jogando aqui, nós queremos achar o delta x, valores da direita, menos valor da esquerda.
Aqui eu tenho dois valores negativos, então, menos 15 e menos 6 vai ficar menos 21. Ou seja, o ΔX é menos 21. Guarda ele ali. Agora, nós vamos calcular o último aqui, o ΔY. ΔY. E o raciocínio é o mesmo do ΔX, tá? Só que aqui eu quero achar o ΔY. Então, a letra Y indica que na coluna do Y, que seria no caso a segunda, você não vai usar esses valores 2 e 3, você vai substituir pelos termos independentes. Então, vai permanecer a coluna do X, normal, 3 e 1, mas no lugar da coluna do Y, você vai usar o termo independente. Ou seja, no lugar da segunda coluna, você vai usar o termo independente. Quando era o X, na primeira coluna, você usava o termo independente. Quando é o Y, na segunda coluna, você usa o termo independente. Ok? Então, vamos lá. Diagonal principal, 3 vezes 3, 9. Diagonal secundária, menos 5 vezes 1, menos 5. Calculando ΔY, vai ser valores da direita menos valor da esquerda. Perceba que a esquerda já tem outro sinal de menos, então, são dois sinais aqui. E nós devemos, então, fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais 5 mais 9, vai dar um ΔY valendo 14. Então, você vai vir aqui no ΔY e vai pôr 14. Encontramos os três valores aqui, ó, delta, ΔX e ΔY. E o que fazer com eles agora? Agora é que a gente, de fato, vai descobrir o valor do X e do Y. E como que nós vamos descobrir? Utilizando esses resultados aqui. Para achar o X, você vai precisar dividir o ΔX pelo delta. Para achar o Y, você vai precisar dividir o ΔY pelo delta. Essa formulazinha aqui, ó. Então, quem é o ΔX? ΔX menos 21. Delta vale 7. Resolvendo, menos 21 dividido para 7 é menos 3. Agora, para Y. ΔY, 14. Delta, 7. 14 dividido por 7, 2. Isso indica que o conjunto solução para este problema, para este sistema 2 por 2, é que o X vale menos 3 e o Y vale 2. Se você reparar, eu usei o mesmo sistema que eu resolvi na aula passada, pelas regras de substituição e de adição. Então, você vai identificar que é a mesma solução. Lembrando que aqui tem que ser um par ordenado, tá? É na ordem, primeiro o X, depois o Y. Então, essa aqui é a solução para esse sistema. Aqui indica que o X vale menos 3 e o Y vale 2. Encontrada aí a nossa resposta, esse é o método da regra de Cramer. É um pouquinho mais, assim, complexo na hora que a gente vê pela primeira vez, mas ele é um método até simples, de baixa... Você não precisa pensar muito em por onde começar. Você só vai desenvolver aí as contas de multiplicação, subtração, né? E uma divisãozinha aqui no final, tá bom? Essa é a regra de Cramer. Se você preferir, você pode estar resolvendo a lista de exercícios por este método aqui. E eu trouxe ainda problemas envolvendo o sistema, como interpretar um problema e retirar dele o sistema das equações para depois resolver. Então, vamos para a interpretação. Na compra de 2 canetas e um caderno, Joana gastou R$ 13. Carlos
comprou 4 canetas e 3 cadernos e gastou R$ 32. Determine o valor de uma caneta e um caderno. Isso poderia ser desenvolvido pelo raciocínio lógico, mas trazendo para o conteúdo de sistema, como é que ficaria? Primeira coisa, você precisa identificar quem vai ser a caneta, quem vai ser o caderno lá no seu, no seu sistema, né? Nós costumamos utilizar X e Y. Então, usando dessa teoria, eu posso dizer que X vai ser as canetas e Y será os cadernos. Perceba que no problema nós estamos tratando de 2 itens, né? 2 itens, caneta e caderno. Por isso, vai dar um sistema 2 por 2. Agora, a gente precisa montar as duas equações para que juntas elas formem o sistema. Então, vamos para a primeira frase. A primeira frase vai te dar a primeira equação. Na compra de 2 canetas. Canetas equivale a X, então eu tenho 2X, ou seja, 2 canetas. 2 canetas e 1 caderno. Caderno equivale a Y, 1 caderno. Quando eu tenho esse E, ele é indicativo de soma. Por quê? Porque eu tenho canetas e caderno, ou seja, eu tenho os dois junto, caneta e caderno. Então, eu vou colocar um sinal de mais, que é referente a esse E. 2 canetas mais 1 caderno. Poderia colocar um Y? Poderia, mas só Y já indica que é só 1. Joana gastou R$ 13 na compra dos 2 itens. Então, 2 canetas mais 1 caderno é igual a R$ 13. Certo? Não vou colocar vírgula 00, porque esse zero aqui não tem valor, né? Especificamente, não indica centavos nem nada. Se tivesse centavos, aí você colocaria lá, mas como é zero, não precisa. Aqui a primeira equação já foi montada. Perceba que se a gente fizer assim, ó, nós estamos prestes a montar o nosso sistema. Segunda equação. Carlos comprou 4 dessas canetas, né? 4 caneta. Caneta é X. Aqui é a equação do Carlos. Carlos comprou 4. 4 canetas e 3 cadernos. 3 cadernos, ou seja, 3Y. 3Y. E tudo isso é igual a 32, porque ele pagou 32. Perceba que agora você já tem o sistema. Aí você pode escolher por qual método você vai responder, adição, subtração ou regra de Cramer. E aí, ao desenvolver, você vai encontrar o valor do X e do Y, o que indica que você vai achar o valor de cada caneta e o valor de cada caderno, que é justamente essa pergunta, ó, determine o valor de uma caneta e um caderno. Então, qual é o valor do X e do Y? É só resolver o sistema agora por um dos 3 métodos explicados. Espero ter ajudado, estarei enviando a lista de exercícios e qualquer dúvida é só me chamar. Bons estudos!